a gente está lendo o Apocalipse, que na verdade é a revelação. E a gente sempre pensa em revelação como predição, não é predição, né? Revelação é só mostrar para a gente, é jogar luz para além daquilo que a realidade se mostra, né? Então, primeiro que já começa lá no capítulo 1 falando que é o Apocalipse, na verdade é a revelação de Jesus Cristo, que é uma frase dúbia, né? É Jesus se revelando a João glorificado e dizendo também, essa revelação quem traz sou eu. Eu é que vou desnudar isso, eu é que vou tirar o véu disso tudo. Vou contar para vocês a história da humanidade do ponto de vista da revelação da palavra eterna. Porque o que o livro tenta trazer, primeiramente é isso, que é a pergunta que foi feita, né? Qual que é a diferença entre a mística e o misticismo? Exatamente porque a humanidade ela é mística, no sentido de gostar de magia, de ser misticista. A gente gosta de previsão, a gente adora astrologia, a gente gosta de quiromancia, de adivinhação, de aposta, de sorte, de presságio. Isso é o misticismo. Nós somos assim e o Brasil é profundamente assim, né? O Brasil, do ponto de vista antropológico, ele foi construído debaixo de muitos estupros e de muita escravidão, mas essa prática de estupro, de escravidão, de opressão sobre os nativos e sobre os povos trazidos da África, a maneira da gente sair disso, que se transformou em nossa cultura, foi por meio do misticismo. Olha, para eu me livrar disso aqui, eu preciso bater uns batuques, eu preciso fazer uns balangudangos, acender uma vela, jogar um pó do xamã em cima de mim, né? Cavar uma areia e ficar enterrado alguns dias com o xamã pisando em cima de mim e fazendo os movimentos físicos. Então a gente é todo assim, a gente é todo da physis, a gente está todo ligado à natureza. E isso é misticismo. E aí vai entrar até mesmo as bruxarias, os aprendizes de tentativa de ter contato com a natureza. E aqui nem é uma leitura preconceituosa, que se de um lado a gente não pode ser preconceituoso com as crenças alheias, com aquilo que o Brasil está fazendo com suas crenças, a gente também não pode ser preconceituoso em relação à luz que cada um recebeu. Jesus nos iluminou com o seu Evangelho. Então, eu abraço todo cidadão e cidadã brasileiro que crê nessas questões, mas eu não posso também renegar que a graça me iluminou, que o Espírito de Deus me abriu os olhos acerca dessas coisas, né? E que é besteira eu tendo a iluminação que tive, ficar recorrendo a alguma coisa que só quem não teve essa iluminação ainda é que recorre a elas, né? Então o misticismo é isso, e é uma tentação porque você aceita Jesus. Aí você já tem os ritos, você tem que batizar, você tem que ceiar, a gente tem que dar um jeito de cear aqui, né? Você precisa frequentar determinadas coisas, você tem que enfeitar o ambiente com determinado tipo de coisa. Tem gente que pensa que a cortina tem que ser tinta verde, aí você começa a reproduzir de maneira misticista tudo aquilo que acontecia no Antigo Testamento. Então isso é o misticismo. De outro lado, Jesus vem e diz, olha, isso tudo era simbologia, é a simbologia de uma realidade que vocês vivem. Deus eterno vive em cada um de nós. Mas aí vem a teologia e destrói isso, e coloca assim, que agora tudo é racional. Já começando do livro do Apocalipse, porque o Martinho Lutero, do caldo do seu racionalismo, entendia que o livro de Apocalipse tinha que ser rasgado, queimado. O que não passa pela razão não me serve, disse Martinho Lutero no século XVI, onde você tinha lá, né, Martinho Lutero na teologia e John Locke na filosofia, né? Então tinha esse racionalismo, e aí nascem essas igrejas bem racionalistas, colegiadas, herdando de um lado toda a filosofia grega e de outro lado toda a política romana. E a fé se foi, até que você vai ter ali no século XIX, no finalzinho do século XIX, um movimento de adventismo, né? Jesus está voltando, está todo mundo esperando que a volta dele está vindo, né? E aí você tem 3 grandes denominações que saem desse misticismo, que, já que o racionalismo respondia às questões, Jesus estava voltando e a gente tinha que se preparar.
E você tem três grandes movimentos, né? Você tem de um lado a igreja Assembleia de Deus, que Jesus está voltando, a gente não sabe quando é, mas o importante é que ele está voltando na medida que ele se manifesta no nosso meio. E aí você começa a ter o segundo critério de conversão. Você tem que provar para mim que você é batizado com o Espírito Santo. Aí começam essas manifestações públicas do batismo com o Espírito Santo, a criação da teologia pentecostal, que é uma caricatura, né? Teologia pentecostal. Por que eu tenho que enfatizar o dom de cura e desprezar o dom, por exemplo, do conhecimento? Isso é a teologia pentecostal. A outra denominação adventista foram as testemunhas de Jeová. Jesus não voltou, mas a gente começou a descobrir que não é que ele vai voltar, é que isso aqui é que vai virar uma nova terra, né? E que para o céu lá, que se diz que para onde a gente vai, são só 144 mil, conforme o texto que a gente começou a ler aqui. E aí as testemunhas de Jeová ficaram com a missão de mostrar que Jesus vai voltar no sentido de que a gente vai fazer disso aqui um céu, uma terra, aí aquela famosa figura, né, da criança do lado do tigre, aquele paraíso aqui e agora. E a terceira grande denominação foram os adventistas do sétimo dia, que entre muitas coisas começaram a entender que Jesus vai voltar, grosso modo, mas enquanto ele não volta, a gente precisava voltar a algumas práticas, principalmente essa de que possivelmente Jesus não voltou porque a gente esqueceu de guardar o sábado. Por isso são adventistas do sétimo dia. Então, na medida em que a gente vai guardando o sábado, a gente vai se tornando um receptório adequado para a volta de Jesus, né? Aí você tem as grandes obras da Ellen White, né, para os adventistas, você tem a Bíblia na versão Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, e você tem todo o rebuliço do movimento evangélico que aconteceu a partir da Igreja Assembleia de Deus. Isso porque foi uma resposta ao racionalismo que vinha, né, do século XVI até finais aí do século XIX. Mas, em se tratando de Brasil, a gente continua com essa mística. Brasileiro, né, a gente é muito místico, porque a gente precisa se apegar a alguma coisa que foi sendo resultado dessa violência com a qual a gente foi formado. Os evangélicos, por exemplo, quando eles não estão adorando algum rito, ou tem que ter algum óleo, tem que ter alguma coisa, eles estão adorando figuras humanas, autoridades humanas. Mas o que isso tem a ver com o texto que a gente leu? Que o Apocalipse é um convite para que a gente não perca a mística do Evangelho. O Evangelho é místico, o Evangelho aqui não tem ritual, aqui não tem recomendação que é para você entrar no corredor, pegar a oração da cortininha do pastor, passar o manto em ninguém, não tem nada disso. Mas tem uma linguagem toda mística. A revelação é isso, olha, por trás dos acontecimentos políticos, por trás dos acontecimentos ideológicos, por trás dos acontecimentos econômicos, por trás da vida, tem uma disputa, tem uma batalha, tem uma loucura acontecendo no céu. Paulo falava isso de maneira discreta nas cartas dele, a gente não entende, né? Vocês são cartas vivas, os principais e potestades ficam brigando entre si com cada ato que vocês estão fazendo. Aí vem o Apocalipse e dá uma detalhada nisso, né? E o cenário é estupefato, porque vai dizer que quando a mulher e seu filho foram perseguidos, o maligno descobriu que eles ficaram em lugar seguro, né? Apocalipse 12, ele chega e fala assim: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até eles com toda a sua fúria. Então, o diabo entendendo que a gente está nos últimos dias, e aí que vem a gente entender isso, que o diabo ele é furioso, ele é sagaz, ele é pilantra, ele sabe usar os nossos sentimentos. Por exemplo, a gente sempre detecta que algum sentimento de raiva pode ter origem maligna, mas a gente não consegue entender que às vezes um sentimento erótico pode ter origem maligna. Então, assim, todos esses sentimentos que vão acontecer quando a igreja estiver reunida, isso é diabo, e os crentes, toda vez que caírem nisso, vão pagar com crentes. Então, essa percepção que é a mística. Então, a diferença é essa. Se de um lado a gente não está aqui para ficar passando óleo que esquenta em todo mundo, nem botar um lençol vermelho para você ir e voltar 7 vezes e ser liberto, que isso aí é misticismo, de outro lado, a gente não pode perder a mística de que o que o Apocalipse revela é que
a espiritualidade ficou escancarada. O diabo e seus anjos são furiosos, eles estão o tempo inteiro nos examinando, eles estão o tempo inteiro nos olhando. E você não pode perder de vista esta mística. Você não precisa viver em função disso, mas você não pode perder a consciência disso. Porque por trás dessa realidade, né, tem até um livro que fez sucesso na batalha espiritual, com um romance, né, Este Mundo Tenebroso. Aí você ia conhecer os lugares tenebrosos, do maligno. Isso acontece muito. Recentemente eu atendi uma menina lá dos Estados Unidos que ela fala que na casa dela, até hoje, as portas se mexem sozinhas. E aí eles foram fazer uma pesquisa para saber como é que eram os moradores anteriores. Todos os moradores, que tem arquivo, todos os moradores falam isso. E eles mudaram da casa por causa disso, que são casas lá de Washington, né, a capital dos Estados Unidos. Foram casas construídas sob muita crueldade contra os africanos escravizados. E isso ficou na mobília, nas paredes, na cidade, nas ruas. Então é uma cidade histórica importante, até mundialmente falando, uma cidade aterrorizante. Que é o João vendo assim, as almas dos santos clamando, Senhor, vinga o nosso sangue. E aí você tem de tudo, né? Desde gente que está preso ali naqueles materiais, até outras situações espirituais. Aqui em Minas Gerais, quem vai em Ouro Preto, quem vai em Mariana, quem vai nesses lugares e tem essa percepção, ouve gritos, né? Outro dia eu fui com uma pessoa lá no Centro Histórico de Santa Luzia. E a pessoa apavorada, o que aconteceu aqui e tal? Isso aqui é o quê? Aí você vai contando para a pessoa um pouquinho da história de Santa Luzia, tinha a igreja que era dos escravizados. Aí a pessoa apavorada, porque ela estava ouvindo tudo, ouvindo gritos, vozes, clamores, chicotes, e ela não sabia o que tinha acontecido ali. Né? Então, essa mística a gente não pode abrir mão dela, não. Que vai passar pela nossa percepção espiritual, pelo sonho, pela revelação, e precisamente quem está escrevendo essa mística aqui é o cara que mais andou intimamente com Jesus, que foi João. Ele tem essa memória na velhice dele, e Deus fala com ele, escreve. Quem pega os originais do Apocalipse fala que quem conseguiu preservar alguma coisa são textos assim, escritos por quem estava com muito sono, a pessoa vai escrever e aí a linha cai, assim, a tinta escorrega, a pessoa estava entumecida estava hipnotizada, né? Estava num outro estado de espírito escrevendo aquelas coisas. E era a mão de um velho, né? Então, essa mística a gente não pode abandonar, e as igrejas de alguma forma abandonam. Por exemplo, você pega o movimento neopentecostal, vamos citar nomes porque, né, são conhecidos. Uma igreja universal. É uma igreja misticista. Eles trabalham com a garrafinha que a água vai secar até na próxima sexta, que a rosa ungida que ele entregou vai estar murcha na próxima sexta para você ter que ir lá de novo. Eles trabalham com o misticismo. Mas, por exemplo, engraçado, tem um pacto com o maligno aí, não vou dizer que foi de propósito, mas ele acontece, que é assim, o diabo vai ter toda a palavra no culto, mas se um crente falar uma língua estranha no culto, ele é expulso como se ele fosse um diabo. Olha que lugar esquisito, mas é um lugar misterioso, que faz muito sucesso, que as pessoas vão porque elas estão desesperadas e são místicas, no sentido de serem mágicas, de serem misticistas. É um lugar cheio. E isso é espírito do anticristo. Porque o anticristo gosta de misticismo. E, ao mesmo tempo, ele abole a mística. Ele não aceita a presença de Deus. Ele não aceita que você tenha discernimento do que está acontecendo ali. Né? E é discernimento que você tem assim. Outro dia eu estava sentado, isso foi em 2008, 2009, sentado, eu morava nessa casa que ainda, eu liguei a televisão, 14 horas, enquanto eu estava vendo aquele programa de convite para as pessoas irem na sessão de descarrega, eu disse assim, olha só como é que o diabo é sujo, né? Porque a quantidade de gente agora que ligou essa televisão desesperada e está ouvindo esse convite, pois é um conchavo de quem organiza o culto com quem está desesperado, que a pessoa está desesperada, e aí ela ouve que o desemprego dela, o marido dela está indo embora, os filhos estão doentes, tudo é porque é o diabo, aí ela entendeu essa palavra desse jeito, pronto, o diabo entrou na pessoa. Ela vai para o culto e cai lá endemoniada. Então é um conchavo, é uma propaganda. Né? Já a gente vai ver essas diferenças. Então uma coisa é a gente estar aqui reunido e de repente uma pessoa chegar aqui precisando de libertação. A gente não condicionou ninguém a nada. Outra coisa é o cara ter todo um plano
que ele chama de evangelismo, mas é um plano, ele paga horários na televisão, ele vai jogar isso aqui naquela hora. A audiência de madrugada é fenomenal, né? Porque quem está de madrugada é gente que está em trabalhos que não gostam muito, que está sensível a ouvir determinadas coisas. Então isso tudo são os misticismos de uma igreja que não admite a mística. O que é a mística? O Espírito Santo não pode revelar ali, já está tudo revelado na Bíblia, nem me vê com nova história. Mas engraçado que eles fazem tudo o que a Bíblia reprova, num certo sentido, né? Que se você tem, por exemplo, na Bíblia, pessoas desesperadas pedindo para levar o lenço do Paulo para colocar na cabeça delas, você não vai ver nenhum ritual de que as pessoas tinham que ir lá pegar o lenço do Paulo. Não, o irmão Paulo vai passar aqui no dia 14 e às 14 horas vocês vêm aqui pegar esse lenço. E isso é misticismo. Agora, alguém desesperado pegar um pano que você está usando a sua máscara e jogar sobre alguém que está morrendo ali na rua, isso é mística, porque você está cheio do Espírito Santo e a pessoa, induzida por Deus, porque o lugar estava lotado, porque você estava sem tempo, pegou sua máscara e levou lá. Mas é só até aí. Virou doutrina da Santa Máscara da irmã Carla, aí virou misticismo. Aqui não, aqui a gente tem mística. É Deus revelando para a gente o que está por trás da realidade. E o que está por trás da realidade? Vou falar de maneira genérica para a gente chegar aqui. O que está por trás da realidade? São 3 seres. Né? O primeiro ser é um dragão de 7 cabeças e 10 chifres. Que ele vai falar no capítulo 12. Que é a antiga serpente, né? Evoluiu tanto e virou dragão. E que tem a ver com os poderes do mundo, com a autoridade. Quer dizer, os poderes do mundo é o puro demônio. A humanidade é maldita. Você está num momento em que a gente está saindo de uma pandemia e os países já estão assim, em loucuras, em muitas guerras. E esse dragão ele vai crescendo, ele vai engordando, ele vai enlarguecendo. Porque ele é o desejo dos seres humanos. Os seres humanos querem guerra, os seres humanos querem vender arma. O que seria do mundo sem as guerras? O que seria da potência americana sem guerra? Né? Os Estados Unidos estão vendendo guerra para a OTAN, vendendo arma para a OTAN. Os Estados Unidos estão vendendo arma para a Arábia Saudita. Os Estados Unidos estão vendendo arma para um monte de coisa. Então, são práticas humanas que nascem no grande dragão, que é a primeira besta, né? O dragão imponente, vermelho, de 7 cabeças e 10 chifres. E vermelho porque é uma entidade que vive de almas humanas, né? É muito derramamento de sangue, é muita luta, quer dizer, você tem o vermelho historicamente falando, né, associado aos comunistas, que a história é feita com derramamento de sangue. Para você ter um diabo, eles gostam de guerra, eles gostam de sangue, é isso que eu sou, é isso que eu tenho que oferecer para eles, eu sou o príncipe deste mundo. E me desfaço em 7 cabeças e 10 chifres, que era na verdade uma parábola sobre o Império Romano, né? Com os seus 7 montes, né? E as suas 10 autoridades na época do João. Mas ele está dizendo o seguinte, isso que eu estou mostrando para você aqui nesse momento, a humanidade é assim, que é só você voltar um pouquinho e lá em Daniel, o que Deus detalha no Apocalipse, ele tinha dado um preâmbulo no livro de Daniel. O que é o livro de Daniel, resumido? É que os impérios é uma grande besta, na verdade é uma grande estátua, né? Tem a cabeça, que foi a Babilônia, o tronco, que foi o Império Medo-Persa, e você tem as pernas, que são o Império Romano, e você tem o que restou disso, mas ó, tudo tem uma cabeça, ou seja, é a grande e velha Babilônia, por isso que Apocalipse também vai acabar com profecias acerca da Babilônia, que nem é necessariamente a Babilônia histórica, a Babilônia geográfica, que conquanto ela não exista mais hoje, na verdade a grande Babilônia escrita hoje em dia, que existe hoje em dia, é o que a gente poderia chamar de cristianismo. É a grande meretriz, é a grande besta, é a grande Babilônia, que a gente atribui à Babilônia que era nos territórios do Iraque. Mas na verdade é a grande meretriz que se prostitui com todos os povos, que faz alianças com as suas muitas magias, que vive de almas humanas, quer dizer, é uma outra besta. Né? Mas então a gente tem aí essas bestas fazendo conchavo com o dragão de 7 cabeças e 10 chifres, que é a besta que cai do céu. Né? Ele traz com ele
terça parte dos seres celestiais, vai dizer Apocalipse 12. Aí você tem uma segunda besta que emerge do mar, que, cara, cai do céu e faz parte da estrutura da terra, da cultura, do que a gente precisa. Aí no meio disso tudo, a besta que emerge do mar, que é toda a movimentação política humana. E essa besta que emerge do mar, que está ali de maneira genérica, ela vem se repetindo desde a Torre de Babel, desde que o ser humano largou a adoração divina. E a gente tem, nesse momento histórico do Brasil inegável, uma besta, que é uma descrição pequena daquilo que está lá. Se você for ler Apocalipse 13, do 1 ao 5, você só pode escrever o nome da pessoa, né? Vamos ler para vocês verem. Apocalipse 13, do 1 ao 5. Ó. Vi emergir do mar uma besta, mostrando o seguinte, são seres imponentes, mas tudo sem noção. É só gente que age, mas não tem noção de nada. Que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Olha que interessante. O dragão não tem 10 cabeças, 7 cabeças e 10 chifres? Pois a besta que emerge do mar, ela está dentro do dragão, ou o dragão está dentro dela. Né? Então, toda a história política, toda a história econômica, toda a negociação humana, embora seja uma besta que surgiu do mar, na verdade só está refletindo a outra besta, o dragão de 7 cabeças e 10 chifres. É todo mundo endemoniado. Né? Então, tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. E aí, no cenário imediato dele, está pensando naqueles imperadores romanos que todos se diziam deuses, né? Os nomes, né? O Júlio César se considerava Deus, o Nero, aqueles imperadores romanos todos, eles se viam como a encarnação de Deus. O Alexandre o Grande era o mais bonzinho, ele falava que ele era filho de aquele que tinha um ponto fraco. Isso, ele era filho do Aquiles. Então, para poder cumprir o chamado de Aquiles, ele tinha que conquistar o mundo todo. Até que ele foi pego no ponto fraco de Aquiles. Né? Então eles se viam assim mesmo como deuses. Daí, nomes de blasfêmia. Mas quando você vai vendo assim a coisa de fora, é fácil detectar. Né? O problema é quando essa coisa de fora começa a ser domesticada por quem deveria adorar o cordeiro, que ainda tem esse grande contraste. São 3 bestas versus um cordeiro. Um dragão, uma besta monstruosa e uma besta que tinha 2 chifres que parecia cordeiro, mas falava como um dragão. Aí, o contraste dessas 3 bestas é um cordeiro. Quer dizer, é todo um jogo místico, mas para não nos conduzir ao misticismo, para a gente ter consciência da mística. Olha, a realidade é isso. Então eu não tenho que por aí fazer nenhuma macumba para evitar isso. Que aí vira misticismo. Aí ele continua. A besta que vi, 2, né? Era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Está vendo? A besta era igual ao dragão, com 7 cabeças e 10 chifres. E ela passa a ter a autoridade do diabo, ou seja, toda medida política, econômica, social nesse mundo caído de Satanás, que é o príncipe deste mundo, é baseado no poder e no trono e na sua grande autoridade. Aí a gente pode particularizar a besta. Ó. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou segundo a besta. E aqui, ó, todo estudioso localiza que o João está falando de uma pessoa específica aqui. Por exemplo, tem o mito romano do Nero redivivo. Né? As pessoas entendem que o Nero morreu e voltou a viver para fazer as coisas dele. Tem sempre uma historinha assim. Mas seja como for, o que ele está dizendo é, qual é o padrão de agir das bestas políticas e ideológicas? É que as que vão fazer mais sucessos são bestas que até passaram pela morte, mas ressurgiram. Porque continua a descrição da besta. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então, é o tipo de gente que passa pela morte, sobrevive e a partir disso é reverenciado. E quando ele fala de morte, ele está falando do que ele viu. Porque na verdade, quando você vai ler o resto do texto, isso é uma magia.
Não quer nem dizer que a besta foi golpeada, mas pareceu que ela foi. Né? Ou às vezes ela até foi golpeada, mas isso tem até coisas aqui na época do Brasil, né? Como é que o Brasil foi entrando para o militarismo, para o regime militar. Um bestinha da época, por exemplo, forjou um crime. Ele tomou um tiro no pé e a culpa ficou sendo do Getúlio Vargas, né? Não sei se vocês conhecem essa questão da história lá, o Carlos Lacerda, que tomou um tiro no pé. Aí todo mundo achou estranho depois, porque ele nem ficou assim tão debilitado nesse pé. Mas será que ele tomou um tiro no pé mesmo? Seja como for, a história foi assim: olha o homem que ia morrer e sobreviveu. Tá vendo esses comunistas tomando conta do país? Precisamos proteger isso? É isso, é esse discurso. De maneira que quem está lutando pelo que é justo passa a ser visto como demônio, e quem forjou a própria morte passa a ser visto como herói. E, a partir disso, toda a população passa a segui-lo. Ó, que coisa mais atual do que esse trecho do Apocalipse no Brasil? Porque o que você tem aí pelas investigações é que, se a facada foi dada ou não, isso é um detalhe. O que se existe é: tem uma cirurgia que ia acontecer, tinha exame médico marcado para aquele dia. Ele falou para uma aliada que nas próximas semanas ele precisava andar sem colete. Ela perguntou: mas por que você tinha que andar sem colete? Eu não entendi. Depois eu fui entender. Será que esse cara sabia que ele precisava andar sem colete? E a camisa da facada? Porque se eu tomar uma facada, eu ia fazer questão de andar com aquela camisa. Aí fabricaram uma camisa com a facada do lado errado. Ficou muito feio. E aí quando você vai investigar, a dona da pensão do esfaqueador morreu, quem estava hospedado do lado morreu, o primeiro delegado que chegou perto do rastro morreu, todos assassinados. Mas isso não importa, o que o Apocalipse está dizendo é: as bestas mais prósperas são aquelas que têm uma história de sobrevivência, sobreviveram à morte e a partir disso passam a ser reverenciados. Quanta gente na época que eu vi, gente, eu odiava esse homem, mas quando eu vi que ele voltou da morte, não, só pode ser de Deus, não tem como, não tem como. E passaram a adorá-los, porque isso aqui não é o dragão, é apenas o seu representante, né? Então, seguindo a besta, e adoraram o dragão porque deu autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Eu estou dizendo o seguinte: o Brasil neste momento tem a sua bestinha, mas isso é um movimento que vai se repetindo até a volta de Jesus. Essa é a revelação, né? Aí Jesus falou assim: vocês estão lendo Daniel? Leia e entenda, mas aquilo que aconteceu lá ainda vai acontecer. Aí no ano 70 eles fazem isso tudo de novo. E Jesus falou assim: aconteceu, mas vai sendo assim esse movimento ciclo até que venha o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E aqui a gente pode fazer essa ligação no caso do Brasil, porque quem está promovendo a besta do momento é exatamente o chamado povo de Deus. Apocalipse 13. Né? E aí, só para parar com essa segunda besta, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Aí a gente começa a calcular os 42 meses. Não, o texto é todo arquetípico. Está dizendo o seguinte: ele vai agir com imponência. A característica dele é inconfundível. A boca é arrogante e as palavras são blasfemas. Eu acabei com a corrupção. Não tem corrupção. A ordem é que não se investigue. Não tem corrupção. É blasfêmia. Né? Carregada no nome. A gente quer dizer que isso é coincidência? Não é. Não é. É um nome bíblico, com o segundo nome messiânico, né? E a boca arrogante e as palavras blasfemas. Aí então, é tão interessante a mística desse negócio, que é assim: quando você vai falando isso, você vai gerando um ódio em quem deveria te clamar por misericórdia. Você vai gerando uma resistência em quem deveria buscar. Mas é interessante porque eu, que sou místico, não sou misticista, mas desde o primeiro movimento desse homem que eu estou rastreando desde 2011, eu tenho vídeo meu aqui pregado nessa casa de 2017 que eu falava: gente, esse cara vai virar o presidente do Brasil. Isso é 2016, 2017. Porque eu tinha consciência mística do que estava rolando. Se a igreja tivesse, a gente não iria evitar que ele ascendesse ao poder, mas ele já poderia ter saído. Mas é porque o que aconteceu? O misticismo, que também está dando muito dinheiro a pastores, porque pode ter certeza,
Todos esses pastores que lutam ao lado dessa besta do momento estão muito, mas muito riquíssimos. Aí a gente se surpreende, porque você pega um Gilmar Gomes é o ministro. E há uns 10, 12 anos atrás eu vi ele comendo a máscara de alguém que estava com a cara toda perebenta para demonstrar o amor de Deus. Agora o homem estava aí ganhando de 40 mil reais por cada contrato que ele estava negociando na prefeitura. É isso, levou a picada do dragão. E aí quando você olha para isso, você começa a entender o seguinte: não tem ideologia que acaba com isso, não tem esclarecimento político que acaba com isso. Isso até me ajuda a entender. Mas a gente só acaba com isso aqui por meio da mística, que é o quê? É buscando ao Senhor, é buscando em oração, é fazer aquilo que as pessoas têm dificuldade de fazer, cada um entrar no seu quarto, fechar a sua porta e clamar a Deus, e saber que a grande autoridade espiritual por excelência está ali, no pé da sua cama. Não é nem no movimento. A gente até pode participar disso, né? Teve aquele pastor Henrique Vieira, que participou daquele samba enredo, que tem aquela letra linda, que eu até postei nas minhas redes sociais hoje, né? Favela, pega a visão, não existe futuro sem partilha e nem Messias de arma na mão. Quer dizer, é uma mensagem profundamente social que a gente não vai na mística dela. Até hoje eles condenam o carnaval de 2020, mas não entenderam o conteúdo místico que tinha ali. Tinha um pastor ali no meio que entendeu a realidade, né? E eu que não gosto de samba nem de carnaval, essa letra, virou provérbio. Não existe futuro sem partilha e nem Messias de arma na mão. São essas místicas que a gente precisa falar contra as bestas. E aí a gente não faz isso, a gente fica enfeitiçado. Seja com o coração duro, seja com a adoração terrível à besta. E olha que interessante, ninguém vai poder negar que isso aqui não está avisado. Está tudo avisado aqui. E aqui, conquanto esteja falando de algo amplo, não deixa de falar de algo específico. A gente faz isso com a Bíblia inteira. A gente não faz isso com a Bíblia inteira? Deus falou com Davi, Deus deu salvo para Davi, Deus falou com Ezequiel, Jesus falou com os apóstolos. A gente começa a entender que a mensagem é para nós. Aí quando chega aqui, mas isso aqui é uma outra coisa. Aí a gente perde a mística. A gente está lendo um texto místico e joga a mística fora. E a mística é para isso. Igual Daniel. Você acha que alguém ouviu o que Daniel falou quando ele falou? Daniel, ele deixou as memórias dele no século 5 a.C. Né? E Israel foi entender o que Daniel falou no século 2 a.C., que foi no período de Antíoco Epifânio, quando a besta estava lá naquele momento, com a boca arrogante, palavras blasfemas. E aí Jesus fala, foi verdade, aconteceu lá, só que aquilo que aconteceu lá ainda vai acontecer nos próximos dias. E aí João fala assim, aconteceu uns dias atrás, mas ainda vai acontecer. Então quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a igreja não é que está no passado, é que está aqui agora, nesse momento. Então, embora isso não esteja sendo dito nas igrejas, isso ser dito aqui e ser ouvido aqui, se a gente entendesse isso, tem um poder imenso. O diabo fica doido com um indivíduo que entender isso que eu estou dizendo aqui. Né? E aí eu acho legal que na parte da minha mística faz essa compreensão, eu tenho essa compreensão de que Deus me deu autoridade e entendimento para entender isso aqui. Mas me negou o poder de agir contra isso. Mas Deus me cercou de pessoas que têm poder de calar a boca de quem está adorando isso aqui. Que tem poder de, numa oração, abrir a mente de quem está nisso aqui. Né? Então, olha só. Eu tenho mística, mas eu não tenho misticismo. Né? Se Deus me confiasse uma palavra profética sobre isso aqui, talvez é por isso que Ele não me deu, porque eu sairia igual um doido. Sairia igual o Nicolas, que faz isso por política, não faz isso por fé em Deus, que é a outra bestinha. A bestinha de BH se chama Nicolas Ferreira, filho de um pastor. A boca arrogante e palavras blasfemas. Ele está transformando cultos em campanha política. E isso é palavra blasfema. Então essas são as diferenças entre a mística e o misticismo. Aí vem a terceira besta, que está a partir do versículo 11, que é quando o profeta aqui que andou com Jesus vai dizer o seguinte, olha, tinha uma besta. E em termos gerais, qual é a característica dessa besta? É que se a besta de 7 cabeças e 10 chifres tem um significado histórico, político e ideológico,
a besta aqui tem um significado, tem o mesmo significado político, histórico e ideológico, mas tem um significado místico. O homem profetiza. O homem faz a imagem da besta falar. Ele recebe a autoridade da besta. E ele tem poderes espirituais sobre a vida, porque a gente sempre acha que o 666 é algo da besta de 7 cabeças e 10 chifres, político. Não, o 666 está no contexto religioso. Olha que, o que eu mais vi da pandemia para cá. É um monte de crente com medo do número da besta e cumprindo todo o número da besta. Ele fala assim, olha, quem for sábio calcula o número da besta porque é número de homem. Mas que número de homem? De um homem no contexto religioso. O homem é chamado de profeta, o homem tem formação teológica, o homem tem credibilidade dos cristãos, daquele povo que se diz povo de Deus, mas é ele quem promove a adoração da besta de 7 cabeças e 10 chifres. E aí o que vai dizer o texto? Que eu vou lendo aqui e já indo para o final. Ele vai dizer, ó, vi ainda outra besta emergir da terra, que a gente vai traduzir como falso profeta, que é um termo interessante, porque ele é falso exatamente porque ele parece demais com o verdadeiro, ele não é fácil de identificar, não é o Henrique Cristo. O Henrique Cristo não é um falso profeta, o Henrique Cristo é um ser humano com problemas mentais muito bom, não é ameaça para ninguém, o Henrique Cristo. Meu pai, ele fala coisas, bom. Agora, o falso profeta é aquele que ora com você, que promove as causas cristãs, que está aí falando contra o aborto, contra a homossexualidade, falando contra essas ideologias que mataram muitas pessoas no passado. É o homem que está pregando no santo templo. É o falso profeta, que ele parece muito verdadeiro. Ó, possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como um dragão. Que é interessante, é uma gente ranheta, né, raivosa. Eles parecem cordeiros, ou seja, parecem cristãos, parecem ser do rebanho, banqueteiam-se conosco, mas quando abre a boca... Você já viu uma pregação do Nicolas Ferreira? Se deu trabalho, só para vocês verem. Uma besta que tem chifre de cordeiro, mas fala como um dragão. Mas a do Silas Malafaia vocês já viram, né? Eu nem ligo que quando a gente fala essas coisas, né, quem vai assistir depois, e lá vem esse cara falar mal dos outros. Porque é assim o poder desses caras. Eles têm o poder de nem serem falados mal. Não sei se existe esse termo. As pessoas não vão te ouvir porque você está falando de uma figura muito importante. O Malafaia ontem, por exemplo, publicou um vídeo sobre, defendendo aí o Daniel Silveira. Esse não tem nem cara de cordeiro, esse é um dragão e é adorado como dragão. E os crentes todos se empenhando porque querem ele solto, porque é um homem santo. Os juristas que têm que agir dentro da lei, eles estão exigindo dos juristas uma lei em cima de um cara que é todo fora da lei. Né? Então Daniel Silveira, assassino, estuprador, boca profana, racista, endemoniado. E aí depois que ele fala todas as porcarias, ele fala que ele é cristão e que ele vai botar ordem nesse país. Mas o que vai botar ordem nesse país, ele é ladrão. E pode ter certeza, a pressa do presidente em dar a ele a graça, que é uma desgraça, é porque ele tem gravações do presidente, ele tem promessas do presidente. E isso deve estar na mão dos juízes do Supremo Tribunal Federal. Então ele tem que fazer um showzinho para poder pelo menos ganhar na população. Que é a autoridade que eles receberam do dragão e da besta. Né? E afinal de contas, a gente está no Brasil num momento histórico da humanidade. E aí, vai dizer que esse profeta, que pode ser pastor, teólogo, gente que vai de igreja em igreja, fazendo congressos contra as injustiças humanas, né? Porque no final de contas ele vai ter retorno político. Exerce, versículo 2, toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Entendeu a missão do falso profeta? Vá lá no canal de um desses que eu falei para vocês. Quase todos os vídeos políticos dele começam. Gente, eu quero falar com vocês hoje sobre Bolsonaro. Aí ele começa a falar que esses juízes são safados e não sei o que lá. CPI da palhaçada, CPI da sem vergonhice. Tudo em função de adorar a besta. E é claro, como as mentes estão seladas, eu tenho plena consciência da minha ineficácia aqui nesse momento, tá? Mas também tenho plena consciência da minha semente. Por exemplo, agora isso tudo só vira chacota. Mas os filhos de quem adorou a besta vão nascer.
né? Os netos de quem adorou a besta vão nascer. E aí isso está aí gravado. Que eu não sou melhor do que Daniel, então não estou com nenhuma pretensão aqui. Mas também não sou pior do que Daniel, não. Eu sirvo ao mesmo Deus de Daniel e eu sei que tem coisas que você fala para registro. Não vai servir para a sua geração, mas vai fazer pegar fogo numa geração seguinte. Né? Porque assim como esses aqui têm autoridade para fazer valer a besta do momento nessa terra maldita, eu tenho autoridade eterna para fazer valer naqueles que nasceram com a marca do Cordeiro. Os menininhos que vão nascer aí, Caio Francisco. Mas olha que interessante o nível do Evangelho. Também, versículo 13, opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Quer dizer, é um aparato místico. A gente fica aqui pensando na mística, mas se vocês forem olhar a igreja de um desses falsos profetas, o principal deles, foi a igreja que cresceu extraordinariamente no meio da pandemia. Enquanto as pessoas não podiam ir aos cultos, por causa das leis estaduais e municipais, esse cara deve ter construído pelo menos 4 templos imensos na denominação dele. Que a gente pensa em fogo cair do céu. É prosperidade financeira, assim, o país cozinhando fogão a lenha, mas a igreja do cara está crescendo. E é por isso que não quer perder esse presente de jeito nenhum, porque foi ali que eu cresci. Porque não é mais, olha as aves do céu, o livro dos campos, aguentem essas ausências aqui. Tem muita gente que tinha que estar aqui, mas vocês estão semeando para a eternidade. Não, o meu resultado é agora, eu tenho autoridade para fazer isso agora. Quanto mais besteira eu falo contra o Evangelho, contra o Santo, mais o meu movimento cresce. É a autoridade para fazer fogo descer do céu. Né? Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar. Ainda fala assim, é prosperidade, tem fonte verdadeira, mas não é da verdade. São sinais verdadeiros, mas não são sinais da verdade. Porque quanto mais o sinal acontece, menos as pessoas creem em Deus. Enquanto Jesus diria para a igreja de Filadélfia, vocês são fracos, mas eu te amei, eu te escolhi. Vocês nem fazem sinais. É porque vocês não sabem que vocês são semente. Aqui não, aqui o cara opera sinal. Mas quanto mais sinais operam, quanto mais a igreja cresce. Né? Tem uma igreja que é sediada em Belo Horizonte, que tem filiais, não é nem filiais, né? Franquias em tudo quanto é lugar da cidade, do Brasil, do mundo. Agora tem uma filial lá em... Onde é que os brasileiros vão? Miami? Flórida. Tem uma filial lá na Flórida. Aí a besta fica gravando vídeo de Jeca. O Jeca, cheio de dinheiro. Você é coisa de crente? Não é coisa de crente não, só lá, sempre lá, só. E um sucesso total. É o poder de fazer fogo descer do céu. Como é que fogo descer do céu? Porque as mentes vão tudo cativa, tudo rápido. E é o evangelho mesmo do TikTok, é o evangelho do Reels, né? 3 segundos. Mas quando você vai ver, cadê o conteúdo dos 3 segundos? É só um jeito jeca de falar que fica todo mundo... Oh! Mas fazem isso porque lhe foi dada a autoridade e a executar os seus sinais diante da besta. Esse pastor que tem uma filial lá na Flórida, por exemplo, ele fez um jantar onde quem estava presente no jantar com palavra ativa? Um bandido, assassino, pilantra que usa dos poderes públicos para fazer essas coisas, inclusive está sendo investigado pela Justiça dos Estados Unidos, porque ele estava presente na organização do que aconteceu lá no Capitólio, Eduardo Bolsonaro. Ele estava lá no jantar do pastor bestinha brasileiro. E o outro da boca porca, porque essas pessoas são todas puristas. Eles são capazes de deixar de ouvir o que eu preguei aqui se eu falar a palavra sacanagem, por exemplo. Mas quem estava lá no jantar ainda mandou um dedão do meio para Alexandre de Moraes, é aquele Alan dos Santos, que está escondido da justiça. Ele foi lá no jantar do filho do exílio pastor de BH, e o pessoal está assim, gente, o pastor aceitou um malandro foragido da justiça falando palavrões na casa dele, no jantar de gente grande. Mas por que esses caras prosperam? Porque o texto vai dizer que ele executa esses sinais que lhe foi dado a executar diante da besta. Porque a promoção de todos esses sinais é enaltecer determinada potestade, determinada ideologia, determinado discurso, enquanto o povo perece na miséria. Né? Acabando, tá, gente? Versículo 15.
E foi-lhe dado, não é dado por Deus não, foi-lhe dado por autoridades nefastas, né? O dragão e a besta. Foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta. E é aqui que eu queria falar um pouquinho com vocês, nessa arquetipia. Quando a gente fala de imagem da besta, a gente pensa logo que é o ventríloco, né? O cara faz a imagem falar, aqueles bonequinhos do Fantástico que eu adoro lá no finalzinho do futebol, aqueles cavalinhos. Nossa, aquilo é real demais, né? Você pode ser adulto, entender de psicologia do que for, mas que aqueles cavalinhos têm vida, tem. Né? A maneira como eles, né, narram os jogos. E não é daquilo que o texto está falando, não, ele está falando de uma outra coisa. Está falando de um poder que esses caras têm de fazer uma imagem acontecer. Seja ela a imagem de uma facada, seja ela a imagem de uma obra inaugurada, que quando você vai lá perto não tem nada acontecendo, ou a imagem da manifestação de Deus. Como é que você vai falar que a minha igreja não é do Senhor se eu tenho filiais no mundo inteiro, meu filho? Você pode falar que o cara foi na minha casa falar palavrão no meio do culto, mas você não vai negar que eu tenho uma filial da Lagoinha aqui na Flórida. Quem é você? É o poder de fazer a imagem falar. Porque não importa a verdade ou a mentira, o que importa é a propaganda. Né? A guerra agora não é entre a verdade e a mentira, é entre a verdade e a propaganda. Quem é que tem o poder de iludir mais aí? Né? Às vezes meu pai, quando ele está bravo com as minhas postagens de autista, eu tenho postagem de autista, eu tenho plena consciência de que as pessoas não entendem muito o que eu estou postando. Aí ele fala assim, não, eu até vejo que você é um cara muito bem intencionado, mas é o jeito de você falar as coisas. É a imagem. Você não tem jeito de falar as coisas. Eles têm. Olha, eu até acho que esse cara está pregando uma porcaria, mas ele tem um jeito de falar que é cativante. A imagem. A mesma coisa que acontece com o funk. A música é uma porcaria, mas que ritmo gostoso. Que tem entra ali, ó, e fica lá no vapo mal atando na sua cabeça, assim. É imagem. E quando a gente fala de imagem, não está nem falando do que você vê, da sensorialidade. Né? É o que você vê, é o que você ouve, é o que você escuta, é o que você sente, é o que você cheira, é o que você inala e é o que você fala. De maneira que, por que o Brasil, por exemplo, até hoje é enfeitiçado com o Marco Feliciano, que já nem está mais na alta da pregação? Porque ele é um sujeito muito carismático. Ele é sábio no sentido mais esperto do termo, não é nem de sabedoria divina mais. É que ele virou um malandrão assim. Deve sair deputado de novo, vai ganhar muitos votos. Ele está achando mesmo que ele queria ser senador. Mas ele ainda vai perpetuar a política se Deus não tiver misericórdia dele. E se Deus tiver misericórdia dele, ele vai tragicamente perder as próximas eleições. Mas enquanto Deus não está tendo misericórdia, ele está caindo para cima, só caindo, só indo embora. Está igual aquele padre, não sei se você lembra dessa história, um padre aqui do Brasil, ele foi fazer um ato e subiu nos balões e foi embora. Não acharam o padre mais não, ele deve ter morrido em alto mar. É quando a gente cai para cima, a gente acha que está indo para o céu, mas está indo só para o alto do mar mesmo, até morrer. Então, é o poder que essas pessoas têm de fazer a imagem falar. A imagem está falando muito, o evento está falando muito, o congresso fala muito. O congresso que eu falo, igual um congresso que é horrível para as mulheres, mas ele faz muito sucesso, porque tem uma imagem. Porque você tem propaganda, você tem quem banca seu cenário, você tem quem te maqueia. Então, nem tem verdade mais. E as pessoas, na verdade, falam, eu nem quero saber se é verdade, eu quero saber se está bem feito. Está bem feito? Pronto, está bem feito. Se está certo, eu nem sei. Só quero saber que deu certo. Que já falavam isso, né? Para o Caifás nas antigas. Eu não estou preocupado se a coisa está certa. Eu quero saber se dá certo. E o que aquele bispo falou, dá certo, meu filho. Então, é o poder de fazer a imagem falar. Né? E aí, que é uma coisa que a gente precisa fechar aqui, ó. A gente está falando do quê? Do mundo caído. O que é o mundo caído? O mundo caído ele é governado por Satanás, que Jesus mesmo falou para ele, ó, você é o príncipe deste mundo, ó, vamos sair daqui porque o príncipe deste mundo já vem, e eu não tenho pacto com ele. Jesus dizia isso. Jesus aqui na terra que ele criou, saía fora porque não tinha pacto com o príncipe deste mundo. Contrasta isso com igrejas que cresceram com o príncipe deste mundo ajudando, levando os demônios para lá, fazendo gente ficar, né, fazendo mágicas, fazendo hipnose. É muito trágico, você pega um pastor igual um desses aí. O cara se formou em psicologia, não sabe nada de psicologia. Ele se forma em psicologia, vira pastor, e o que ele vai fazer? Ele vai treinar-se em posicionamento neurolinguístico.
que é válido no comércio, mas não é válido no reino de Deus. É só para quê? Para fazer a imagem falar. Por isso que eu falei que o Myles Munroe era uma tragédia, porque ele sabia fazer a imagem falar. Estou dizendo para onde que ele foi, se foi para o céu inferno? Não, isso não pertence a mim. Mas a tragédia dele é isso, ele era um homem da imagem perfeita, elegante, como se Deus ligasse para isso, né? Porque desde o Antigo Testamento Deus fala, olha, eu quero altar de pedras toscas, eu quero a coisa como ela é. Não vai trabalhar a pedrinha não, mas aí a gente aprende que no reino de Deus tem que trabalhar a pedrinha, lixar. Deus não recebe esse sacrifício. Deus não está mandando a gente ser desleixado, Ele está mandando só a gente ser autêntico. E quando eu estou sendo autêntico aqui, a palavra chega onde ela tem que chegar. Neste momento pode não ser a ninguém, mas ela chega porque a palavra é eterna, não é palavra para a imagem. Né? Então, aí eu estou dizendo o seguinte, que a Terra ela é dominada por esse dragão, por essas políticas baseadas no dragão e por esses sacerdotes do dragão, que é a besta de 2 chifres, que parece cordeiro, mas fala como dragão. É gente aguerrida igual um dragão, né? Gente que ganha na marra, é no fogo, igual um dragão. E ganha mesmo. Que prosperidade, né? Esse menino aí vai virar presidente do Brasil, Nicolas. Eu estou pedindo muito a Deus para nos proteger disso. Mas ele é queridíssimo pela moçada crente. Muito querido. Na sala eu vejo quando eu jogo algumas coisinhas, dá para fazer um exame, né? A manifestação de olhares na hora. Assim, aí você já sabe quem é crente na sala. Eles quase te matam. Parecem cordeiros, mas olham como um dragão. Né? E isso não está crescendo assim sozinho, não, filho. Se a gente abandona o que está aqui, a gente está caindo no conto do dragão. E aí a gente tem que entender isso, ó. Eles estão na terra. O poder pertence a ele. Olha só, por mais que a gente seja de Jesus, a gente não está debaixo do governo Bolsonaro? Por mais que a gente seja de Jesus, a gente não vai ter que assumir que o Nicolas vai ganhar a campanha porque ele está se alastrando pelas igrejas todas? Embora eu ore para que isso não aconteça. Né? Mas aí, se lhe foi dada a autoridade, ele vai prosperar contra os filhos de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Para preparar vocês para uma outra coisa aqui. Porque o nosso grande medo é ter a marca da besta, né? Na mão e na testa. Porque o texto diz assim, ó. A todos, aí inclui nós também. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos. A gente não é livre? Então a gente está nisso aqui. Faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte. Porque naquele período, ele estava falando de escravidão. Você marcava o escravo ou na mão direita ou sobre a fronte. Né? E você pode pegar também, outro dia você não jogou essa charada que eu achei legal demais. Que é uma coisa que quando você não tem na mão, você fica pensando como é que você vai fazer. Né? Ou está na mão ou está na fronte. Ó o capitalismo, ó. Não precisa de besta. Desde a expansão do mercantilismo, das grandes navegações, da sistemática toda que promoveu o capitalismo, a humanidade não vive sem isso, seja pensando nisso, seja com isso na mão. Que é uma interpretação muito boa. Mas ele está dizendo o seguinte, a humanidade está condenada a ter uma marca na testa ou na mão. Aí vem um pessoal mais ocultista, que os empresários são tão místicos quanto ocultistas. Aí você vai vendo lá, por exemplo, aquele programa de computador que você tem 3 traços maiores, que seria 666, né? Porque tem um lado dos místicos ali. Eles adoram essas entidades. Né? Os KKK, os Bilderbergs, né? Os Bilderbergs tem uma outra família que é mais poderosa ainda. Eles são profundamente místicos, eles confiam na entidade que eles buscam. Né? Eles são tão ricos quanto invocam divindades. O Temer aqui no Brasil, o Brasil é do Temer, ele é um maçonzaço de categoria máxima, e é incrível você ver que no governo da besta, um dos conselheiros, o atual presidente, é um vampirão, desde sempre e para sempre, amém. Né? Então é gente que está articulada. É engraçado que o Temer tem uma origem toda lá do Oriente Médio, mas ele é um maçonzão. Né? Você vai vendo o vice-presidente da República, ele fala com a segurança de um maçom que ele é. Ele é um maçonzão, você procura vídeos dele aí, né? O Sérgio Moro, o outro maçonzão.
Carla Zambelli, que tem um discurso todo cristão conservador, é casada com um baita do maçonzão das Forças Armadas. Enfim, essa gente não está desconectada das feitiçarias deles. E a gente fica querendo ser racional para entender o Evangelho de Jesus. Eu não estou aqui pregando nenhuma perturbação, ninguém aqui tem que ficar perturbado. Mas é que a gente comete dois pecados. Ou a gente é perturbado como o Nicholas, né, o Nicolas, ou a gente é indiferente como Satanás. Isso aqui, não vou buscar Deus gato não. Esse mentador, você fala dessas coisas agora? Não, gente, eu não tenho que ficar perturbado, mas eu tenho que entender que a situação é grave. Aí entra um pouco essa questão da batalha espiritual. Eu tenho que entender que as coisas espirituais só se vencem espiritualmente. Né? E aí, o que eu estava falando aqui? Que a questão do 666 é um sinal que é dado a todos. Os crentes ficaram na pandemia com medo da vacina da China, se ia enfiar um chip, se ia fazer isso, agora os documentos todos vão virar alguma coisa que você pode colocar. Está falando primeiro de tecnologia mesmo, que vai pegar todos, ricos e pobres, velhos e novos, escravos e livres. Né? E segundo, é que mesmo eu carregando a marca do Cordeiro na minha alma, eu estou num mundo que é do anticristo. A tecnologia é do anticristo. Os avanços culturais é do anticristo. A ciência da qual eu sou praticante, seja a ciência psicológica, seja a ciência sociológica, são do anticristo. A estrutura religiosa é do anticristo. A teologia é do anticristo. Porque toda a cultura humana ela advém das vísceras desse dragão de 7 cabeças e 10 chifres, que por sua vez descamba na sua besta de 7 cabeças e 10 chifres, que por sua vez descamba no seu falso profeta, que tem autoridade espiritual sobre a humanidade, inclusive sobre nós. Porque os ricos deste país sabem que a gente está em desgraça. Eu falo a gente porque eu tenho que me condoer com os pobres, eu sei que eu estou protegido em Cristo. Mas a gente está aqui todo endividado, eu pago aluguel até hoje. Né? Então a gente está lascado no mundo do anticristo. Mas esse é o desejo de quem é rico nesse país, que a gente continue pagando aluguel. Você continue sem resolver seus problemas pessoais, porque o importante é que o dele está garantido. Se soubesse tanta gente que está indo viajar para fora do país por causa da alta do dólar, e aí ele precisa que esse governo mantenha aqui com a alta do dólar, é isso que o ser humano gosta. Aí entra a segunda besta. E o ser humano adora o engano. Pode falar de Jesus, desde que seja com engano, aí vem o falso profeta. 666. É o desejo do ser humano. Discina. Se isso vai ter uma literalidade, isso é lá para frente, só que o texto é para mim hoje, aqui e agora. Eu não posso jogar a Bíblia para o futuro quando ela está aqui para mim, aqui e agora. Né? Então, quem tem entendimento, calcula o número da besta. E não tenha medo de tecnologia da besta, não tenha medo de prosperidade da besta, não tenha medo de imagem da besta. Por quê? Porque o meu reino, o reino do qual a partir do qual eu existo, não é deste mundo. Eu sou habitado por esse reino. Mas eu sou habitado por esse reino no mundo das bestas. Quando a gente entende isso, você tem a revelação, mas você tem a consciência de que você é reino de Deus no mundo das bestas. E que o mesmo Deus que está deixando as bestas agirem por 42 meses, é isso que eu esqueci de falar. O que significa 42 meses? Vai acabar. É só isso. Aí o que é 42 meses? É 3 anos e meio? Eles criaram a teologia que o anticristo vai ficar reinando 3 anos e meio? Depois... Não, gente. 42 meses significa, parece um período longo, né? Mas vai acabar. E os justos prevalecerão glorificados. Né? Seja isso aqui, seja eu vendo lá do céu o resultado do fruto do meu penoso trabalho em Cristo Jesus. Né? Minha mãe, por exemplo, já está nele, deve estar rindo de cada coisa. Nossa, eu nem entendia isso. Olha o fedorento agindo. Minha mãe era assim, fedorento. Deve estar lá rindo do fedorento. E é isso. Apocalipse vai mostrar isso, que a gente tem de estar em outra grei, né, uma palavra antiga, em outra realidade, em outra dimensão, sem perder a consciência de que eu estou em outra dimensão, mas o tênis que eu comprei é no mundo do anticristo, a roupa que eu estou usando é no mundo do anticristo, o dinheiro que está na minha mão ou no meu pensamento é do anticristo. Mas que marca nenhuma que ele consiga colocar no meu corpo vai definir o meu destino eterno. Né? Agora, isso é difícil porque está em linguagem da revelação, e aí o teólogo não aguenta isso que eu estou falando aqui.
Mas eu não estou aqui fazendo curso de teologia mesmo. Né? Eu estou falando de experiência visceral. Eu sei que nós estamos em Cristo. Foi nele que nós chegamos até aqui. Foi neles que ele sobreviveu. É nele que essa criança vai nascer. Então, as bestas que continuem bestas. Mas eu que não seja besta em nome de Deus. Qual que é a besta em nome de Deus? Ah, já está tudo garantido neles, não vamos fazer nada. Realmente, Deus não quer que ninguém fique aflito. Mas Deus está esperando tanta gente aqui botar a boca no pó no secreto e falar: Jesus, eu não aceito isso não. Minha mãe orava assim: eu não aceito isso não. Isso é o cúmulo da sem vergonhice. Eu tenho orado assim a Deus, aceito do Silas Malafaia. Não aceito isso não. Já deu. Desde 1997 esse cara está defecando em cima do povo que pertence a Deus. Eu oro assim no meu secreto. Estou pedindo a morte de alguém? Não. Só estou pedindo que ele saia desse lugar, que já chega. É o clamor dos justos, é o clamor de Maria, que falou, quando ela ficou sabendo que ela estava grávida, nossa, ele vai derrubar do trono os poderosos e vai exaltar os humildes. Deus está esperando isso do povo dele. O povo tem a marca do cordeiro, mas age como se fosse das bestas. Né?